Paulo aqui. Ele é um sono. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo nesta noite. Que Deus venha abençoar grandiosamente a sua vida. Que Deus venha fazer maravilhas e prodígios no seu lar. Estamos iniciando nessa noite culto em seu lar. E nós cremos que Deus tem uma palavra maravilhosa para o meu, para o seu, para os nossos corações. Vamos começar este culto como devemos, orando, né? Em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua santa e agradável presença nessa noite, Pai querido e amado, para Te adorar, para Te louvar, Senhor meu Pai, para bendizer e engrandecer o Seu santo e poderoso nome, meu Pai, e pedir para que o Senhor venha, Pai querido e amado, com o Teu poder, com a Tua unção, meu Deus. Que o Senhor venha usar, meu Pai, cada um de nós aqui, meu Pai, da maneira que lhe apraz, da maneira que lhe agrada, Senhor meu Deus. E nós cremos, Pai querido e amado, que o Teu agir será formidável nessa noite. Porque o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. O Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos, Pai. Nós não sabemos, Senhor meu Deus querido e amado, qual é a situação de cada lar, meu Pai. Como que cada lar está se encontrando neste momento, Senhor meu Deus. Mas nós cremos que o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que sara, o Senhor é aquele que liberta, o Senhor, meu Pai, que muda cativeiros, o Senhor, Pai querido e amado, que até no meio do deserto, Senhor meu Deus, o Senhor manda mantimentos, Pai. Se for da Tua vontade, maná cairá do céu. Se for da Tua vontade, Pai querido e amado, vai ter águas purificadoras, Pai, no meio deste deserto. Porque nós cremos, Senhor meu Deus, que da mesma forma que o Senhor foi com nossos antepassados, o Senhor é no dia de hoje. O mesmas obras que o Senhor fez no passado, o Senhor faz hoje. Porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que tem prometido, Senhor meu Pai, em nossas vidas. Então eu lhe peço, Pai querido e amado, use a minha vida nesta noite, use a vida, meu Pai, do presbítero Kleber nesta noite, use a vida, meu Pai, do jovem Lucas nesta noite, use a vida, meu Pai, dos nossos amigos que estão aqui para cooperar, meu Pai, conosco, o pastor Silvio e a pastora Adriana, Senhor meu Pai. Que o Senhor venha fazer de cada um de nós um canal de bênção, meu Pai. Que não seja para a honra e glória de nosso nome, mas sim para que o Seu nome venha a ser glorificado. Pai, se existir algum lar com enfermidade, eu já te peço que o Senhor venha curando. Se existir algum lar, meu Pai, depressivo, venha sarando. Se estiver, meu Pai, algum lar faltando mantimentos, venha prosperando. E faça a Tua vontade, meu Pai, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. E nós agradecemos vocês de permitir que mais uma noite, mais uma quinta-feira, nós adentramos no seu lar. Culto em seu lar. Não é verdade, presbítero Kleber? É verdade. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo, irá nos assistir. Você que está em sua casa, que está no carro, que está na faculdade, onde você estiver. Eu creio que nessa noite o Senhor tem uma palavra aos vossos corações. Estamos felizes nessa noite de estar mais uma quinta-feira aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos também com o nosso jovem Lucas, o sonoplasta da igreja. Pai do Senhor, meu querido e amado jovem. Pai do Senhor, pastor. Saúda aí esse povo lindo que está nos assistindo, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Fique aqui neste culto, em seu lar, um pouquinho de tempo, com palavra, e os nossos amigos pastores. Glória a Deus. Nós estamos recebendo visita hoje. Hoje? Amém, ô glória! Está aqui, oh meu Deus, é a honra, benção, glória a O Deus. joelho está batendo um no outro aqui, é muita unção, está aqui A do gente vai até lado. o final, ô glória. Você trouxe vasilha vazia? Não enche tudo hoje de azeite, ô glória. Pode ter que caber no teu carro, minha vazia, sua vazia também.
Glória a Deus. Nós estamos aqui com o pastor Silvio e a pastora Adriana, cara. Veio aqui para conversar conosco e falar um pouquinho desse Deus maravilhoso que eu, você, todos nós servimos. Mas, presbítero Cleber, você acredita que eu me perdi de novo? Se perdeu? Me perdi de novo para chegar aqui na igreja. Não acredito, pastor. Sério? Até quando o pastor vai aprender para chegar até o nosso ministério, pastor? Mas já que você é o bambambam, fala para mim o endereço da igreja. O endereço da nossa igreja? Quero ver. Agora você vai pro banco. Deixa comigo. Rua Colômbia, 1707, Parque das Nações, Santo André. Próximo à Avenida Martim Francisco, é muito fácil. Você é o nosso convidado especial. Amanhã, sexta-feira, teremos culto às 19h30. Amanhã tem culto? Amanhã, às 19h30, pastor. É uma honra esse povo que está nos assistindo. É o nosso convidado. E domingo também. Também? O culto da família. Às 18h30. Você é o nosso convidado. Venha. Se você não tiver culto em seu ministério, venha. Mas se você tiver e quiser vir a gente vai te receber de braços abertos. Mas peça as bênçãos dos seus pastores para você estar vindo aqui. Rua Colômbia, 1707, Parque das Nações, Santo André. Certo. Segunda-feira tem culto? Também. Às 15 horas. Glória a Deus. E quarta-feira? Também, meu pastor, às 19h30 nas quarta-feiras. Agora você é riquinho. Nossa live, ô glória! Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou. E para chegar aqui, como você faz? Que eu me perdi. Me ensina aí, de novo. Pastor, é muito fácil. Quem vem da Zona Leste sentido Santo André, pega o trólebus, desce na Parada Timor. E quem vem do ABC sentido Zona Leste, pega o trólebus sentido São Mateus, vai descer no ponto Parada Timor. E nosso ministério fica à nossa esquerda, ou quem vem de São Mateus à nossa direita, é muito fácil. Também tem Uber 99, é muito fácil chegar. Só não vem quem não quer. Mas eu creio que se você vir aqui, o Senhor é o primeiro a chegar, ele não se atrasa, ele tem uma palavra em seu coração. Agora, deixa eu trocar uma ideia com o Lucas. Fecha o ouvido aí. No próximo quinta-feira, eu vou pedir o certo, cara. Quero ver se ele vai acertar. Deixa ele comigo. Glória a Deus. Brincadeiras à parte, você é o nosso convidado especial. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus Pentecostal Amor do Cristo, sob a autorização e a bênção da nossa pastora Edna Ribeiro e do nosso pastor Lucas Prachedes. E nós cremos que Deus tem uma palavra muito especial para você. Estamos aqui com o nosso pastor Silvio, nosso amigo de várias datas, juntamente com a sua esposa. Pastor, fala aí um pouquinho da sua igreja, o endereço da sua igreja, os dias de culto, em nome do Senhor Jesus. Dias de culto a gente vai concorrer, porque é sexta e domingo também. Glória a Deus, o povo é enorme. A gente vai ter que fazer um revezamento de pastores, né? Para poder ir lá. Ô, glória! Mas o nosso culto é sexta, às 20 horas. É um culto de pura libertação. Agora a gente começou um culto diferente, porque todo culto a gente faz um alimento, a gente convida os moradores, né? Pessoal em condições de vulnerabilidade, moradores de rua, pessoas carentes, porque depois do culto, além de sair com um espírito cheio, a gente também alimenta o corpo. Glória a Deus. Então aqueles que não vão até nós, depois do culto a gente ainda leva a marmita na rua. E domingo às 18h30 também, mesma coisa. Tudo que alimenta, não é mais tudo da família. Tudo que alimenta. Corpo, alma e Glória a Deus. E a gente está localizado na Avenida Coronel Ferro Flacker, número 92. A gente ganhou o estacionamento, que é o estacionamento da Drogaria São Paulo. Glória a A Deus. gente para lá e vai de a pé até o primeiro ponto, que a gente está em frente ao ponto de ônibus. É facinho aí. De 05 você para na porta, Glória a Deus. 07 você para na porta, de trólebus você passa na rua 4, para na rua 4. De Uber ele te deixa lá dentro. Glória a Deus. Verdade. Aí é Eu vou Deus. chamar ele do Uber para ele entrar lá e vai fazer um culto. Opa, glória a Deus. Né? Já sai cheio da unção. Pastora Adriana, o que você tem a falar para nós sobre esses cultos? Como que está sendo lá? Está sendo uma bênção? Eu creio que sim. Esse projeto da marmita a gente já fazia antes, né? Para a gente não poder ir com os cultos, a gente fazer em dias alternativos, nos mesmos dias do culto. Mas aí a gente está conciliando por conta também que a gente tem projeto de crianças, né? A gente leva crianças para a comunidade.
envolve elas. E aqui nos domingos, elas costumam vir no grupo, né? Elas gostam de participar. E aí eu que cozinho, né? A gente monta as marmitas e a gente leva para as pessoas. Tem chegado bastante pessoas, né? Em situação de rua mesmo. Precisam, né? Que eles têm, assim, trazer esperança, né? Pro coração deles, né? Porque essas pessoas, elas, muitas das vezes eu falo assim, que é mais fácil a gente passar e ver um cachorrinho, estender a mão, do que ver um ser humano ali no chão e ter um olhar diferente para eles. É isso. Fora o dia de culto, tem terça. Terça a gente tem um culto que é o mais vazio, que é culto de oração. Toda a igreja. Então a gente ora para que as pessoas abram os ouvidos, né? Glória a Deus. Veio bem a calhar com essa missão. Para que as pessoas sejam curadas dessa surdez e dessa falta de conversa com Deus. Na quarta a gente faz um atendimento. Eu falei, está na placa das 10 às 17, mas como a gente está trabalhando muito, então foi indo lá do meio-dia, fui até as 17. Atendo quem chegar lá. Planejo fazer reuniões para dependência aqui à noite, na quarta-feira. E assim a gente vai conforme Deus vai mostrando para a gente o caminho. Glória a Deus. Nós estamos hoje, nesta noite, com um tema que está em Marcos, capítulo 7, verso 34. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Nós sabemos que nesta passagem foi a cura de um surdo, de um gado, e Jesus falou essa frase, Efatá, e a palavra quer dizer abra-te. Nós cremos que nesta noite, da mesma forma que houve este milagre na vida desse surdo e gado, eu creio que o Efatá vai chegar na sua vida nessa noite. Presbítero Cleber, você quer dizer um pouco sobre Efatá? Meu pastor, aqui você vê o milagre, aonde Jesus chega, a novidade de vida, aonde Jesus chega, o Todo-Poderoso, aonde o cego, Jesus está presente, o cego tem que chegar. Aonde Jesus está, o paralítico tem que andar. E você viu o milagre que Jesus fez na vida, a cura desse surdo ligado. Como podemos entender ou compreender o trabalhar do Senhor quando Ele age a favor daquele que Ele se compadece? Então você vê que aqui a história é bem interessante, pastor, que Jesus faz aquele milagre sobre a vida deste homem. Nessa noite não é diferente. Você que está nos assistindo, qual é a cura que você precisa hoje da parte do Todo-Poderoso? Qual é a cura que você está precisando hoje? Porque nós estamos vivendo, pastor, de um povo enfermo, um povo doente. Mas nessa noite não vai ser diferente. O mesmo Senhor que fez um milagre sobre a vida desse surdo e gado, é o mesmo Deus que vai fazer o milagre, né? É o mesmo Deus que vai fazer o milagre na nossa vida. É o mesmo Deus que está entrando nos lares e dizendo que vai ter cura nessa noite. Não importa como nós chegamos aqui, não importa você que está nos assistindo aí precisando de uma cura, assim como o Senhor fez um milagre na vida desse surdo, gago, é o mesmo Deus que vai fazer o milagre em nossas vidas hoje. Glória a Deus. E pastor, o que você tem a dizer para nós sobre Efatá? Voltando lá no 31, acho que quando ele fala, então levam esse surdo na presença do Deus. Isso. É o verso 32. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Então, a gente estava estudando isso hoje, né? Essa passagem, e ela traz várias interpretações, vários segredos do cotidiano, né? E trouxeram. Então significa que fruto de terça, que é o que ninguém quer, é a intercessão. Então, alguém intercedeu por ele, levou ele até aquele que podia trazer a cura. Então,
quê? Intercessão é algo muito importante na vida. Que ele pusesse as mãos, só para ele não colocou a mão. Não deu. Então a vontade de Deus é diferente da nossa. Alguém tem que interceder para que a gente entenda que Deus pode fazer. Só que hoje a gente vive num mundo que existe uma surdez espiritual, uma gagueira espiritual, que as pessoas só querem o benefício da maneira dela. Mas essa passagem, ela mostra diferente. Eu tenho que ter alguém que intercedeu comigo, porque sozinho, dependendo do tamanho da minha cegueira espiritual, surdez espiritual, eu não consigo. Então alguém teve que levá-lo. E aí o Cristo olhou e falou: não é seu jeito. Então tem que falar assim: peraí, agora que trouxeram, vamos ter um particular. Ele tirou do meio do povo, e aí faz a gente pensar em várias passagens que Deus trabalha na vida de cada um de uma maneira diferente. O Naamã, ele quebrou o orgulho. Então, vai lá, 7 mergulhos. Olha, um sujo desse, 7 mergulhos. E não foi Deus que falou para ele. Você vai ouvir o meu servo, porque é o meu nome que ele está falando. Então, ao trabalhar de Deus, não foi diretamente ele, foi o servo. O outro servo: Senhor, eu quero ver. Eu estou vendo. O outro servo cuspiu no barro. Então, o trabalhar de Deus na minha vida foi de um jeito, na tua foi de outro. Em quantos anos você parou de cantar rap? E foi para Cristo? Parei de cantar rap com 20 anos e só fui para Cristo por 30 anos. Eu fui para mim, não é? Eu fui para Cristo com 29. Mas o meu trabalho, eu tive que ir me fechar num lugar, eu era surdo. Me fechar num lugar, alguém intercedeu, me levou na clínica. Lá eu fui curado da minha surdez. E aí eu comecei a falar, porque eu era gago, eu só falava de coisas que me produziam. Eu fui curado. Comecei a falar de Cristo, que podia mudar a vida de pessoas. Esse é um dos segredos, tem mais. Então eu vou parar aqui aí. Pastor Adriano. Fala assim, tudo que ele faz é maravilhoso. Ele até faz tudo ouvir e o mundo falar. Deus ele faz todas as coisas, né? Muitas das vezes a gente está vendo assim que as pessoas, até as que cristãs, elas estão cegas, elas estão surdas, elas não querem, né? Surdas e mudas, elas não querem mais ouvir, elas não querem mais acreditar, né? No poder de Deus. E às vezes a gente não vê ainda esses milagres assim para mim por causa de falta de fé, né? Porque Deus, é o mesmo que curou, né? O mesmo que fez para ele andar, o mesmo que fez o mundo falar, o surdo ouvir. Então, que a gente possa abrir, né, os nossos olhos, nossos ouvidos, né, a nossa boca, para levar, né, esse evangelho, essa verdade para o mundo, né? Para que as pessoas possam ser curadas. Eu acredito nisso, nessa missão também que a gente faz. Quando a gente vai falar com alguém que está em uma situação que vai levar a mão, que nem ela mesma, também que seja preparado, que a gente possa levar a verdade de Deus, porque Ele ainda faz, Ele ainda cura, Ele faz as maravilhas, né? Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Eu sempre falo, não há impossível para Deus. Então a gente possa ter essa fé e acreditar que Ele não faz, Ele faz. Eu creio e acredito que existem várias situações nesses lares que estamos assistindo. Tem pessoas que podem estar com problema no alcoolismo, pessoas com problema nas drogas, prostituição, adultério, enfim, brigas, contendas. E Jesus falou que ele veio para trazer a paz, mas ele não traz a paz como o mundo dá. Então aí já entra também o empatar. Nós temos que abrir, como o pastor falou, abrir os nossos ouvidos para a palavra de Deus. E quando nós abrimos nossos ouvidos para a palavra de Deus, como nós costumamos falar que a boca fala, o coração está cheio. O pastor lembrou da época do passado, de rap, então quer dizer, naquela época, o meu coração estava cheio de raiva, de ódio, de um sistema, de corrupção, de racismo, enfim.
Então, quer dizer, a boca falava aquilo. Mas o efatá, como foi falado aqui de intercessão, eu tive duas pessoas que intercederam por mim, visíveis, que foi a minha mãe e a pastora Laide. Eu via elas buscando por mim, eu chegando da noitada, e eu ficava rindo, porque elas estavam falando em línguas estranhas, canelinha de fogo, rodopiando, e eu falava a seguinte frase, eu era gado nessa época, então, eu falava a seguinte frase: eu bebo, e vocês que falam enrolado, então me dá um pouquinho disso. Olha o erro que eu cometi, eu pedi um pouquinho, eu recebi um pouquinho. Se eu tivesse pedido muito, eu tinha recebido mais, mas a gente está buscando para crescer um pouquinho mais em cada dia. Então, da mesma jeito que tem pessoas que oraram por mim, oraram por vocês, você que está nos assistindo, creia no poder da oração. Creia que esta luta que você está passando não é para a morte. Creia que o Deus Todo-Poderoso, Ele pode mudar a história da sua casa, da tua família. Deus pode mudar o cenário que você está vivendo, mas você tem que ter um efatá. A palavra de Deus vai se abrir e você verá que a sua vida vai mudar de uma maneira extraordinária. Presbítero. Verdade. E fez me lembrar, pastor, a cura do aquele cego de Betsaida, né? Você vê que o próprio Senhor, Ele tira o cego para fora da aldeia e quer operar um milagre em particular. Por quê? Porque quando Deus quer fazer, ninguém precisa saber. Quando Deus quer fazer, Ele vai e faz e pronto, acabou. Você vê que Ele tira o cego à parte e o milagre vai ser operado em particular. E Ele coloca a mão sobre os olhos desse cego e pergunta se ele viu alguma coisa. Ele fala: vejo homens como árvores andando. Mas não foi curado na primeira etapa. Você vê que aí Jesus falou: opa, peraí, onde estava a fé desse cego? Porque não foi curado na primeira etapa. Quantas vezes as pessoas olham para mim, para você e não dá nada? Quantas pessoas olham para mim, para você, aponta, critica: quem é esse pastor, quem é essa pastorinha, quem é essa missionaria? Mas não importa o que acha de mim e de você, o importante é o Senhor que conhece o teu coração. Isso é o que é importante. Porque quando o Senhor não precisa da gente, pastor, nós que precisamos dele. Você quer vir para a igreja, Ele é Deus. Se você não quer vir, Ele continua sendo Deus. E se a gente está sentindo a presença dele nessa noite? Porque muitas das vezes o Senhor lhe dá um talento para cada um de nós. Uns é na meditação da palavra, outros é nos louvores, mas precisa ver se o talento que o Senhor coloca em nossa mão, se a gente quer usufruir, se a gente quer pôr em prática. Mas a partir do momento que nós não queremos pôr em prática aquilo que o Senhor colocou em nossa vida, Ele vai levantar outro para fazer a obra, mas que a obra do Senhor tem que prosseguir. E eu creio que nessa noite não vai ser diferente. Quando o Senhor deu esse tema para o pastor Lira, eu creio que o Senhor está operando milagres e prodígios na nossa vida, e a cura vai ser instantânea, como aquela mulher que andou 18 anos encurvada, de modo algum ela podia se endireitar, mas quando ela teve um verdadeiro encontro com o Senhor, ela viu quantas pessoas não apontavam ela. Imagine, pastor, você andando olhando para baixo, 18 dias, 18 meses, 18 anos, não poderia olhar para cima, mas quando Jesus chega e a pessoa abre o seu coração, o milagre acontece. Cada um aqui que está sentado nessa mesa, até o João e o Lucas, tem lutas, tem dificuldades, cada um sabe da história de seu lar, e eu não pedi nem autorização para falar sobre isso, mas tem que me lembrar de uma coisa. Tira uma dúvida nossa, presbítero Cléber. Há um tempo atrás você contou um testemunho seu que você foi alvejado por tiro por causa de uma bicicleta, né? E pelo que eu entendi na época você não era de Cristo, estou certo? Mas você tinha alguém que era de Cristo na sua casa, não tinha? Sim, pastor. Com certeza, o efatá que estava na sua mãe e está ainda na sua mãe agiu mais do que os médicos. Você podia trazer esse testemunho para as pessoas que estão nos assistindo, entendendo um pouquinho mais como o efatá do Senhor pode mudar até uma história que podia ser para a morte? Verdade, pastor. A gente, como eu disse,
A gente não entende o trabalho do Senhor. Muitas das vezes o Senhor, Ele vai fazer um milagre na sua vida, e lá na frente a gente vai entender. Eu entendi, quando eu fui roubado, eu acabei reagindo. A gente não tinha a sabedoria como nós temos de hoje, para poder prosseguir as coisas do Senhor Jesus. E assim que o rapaz chegou, 2 rapazes, para pegar uma bicicleta no dia de hoje, valeria mais ou menos 4, 5 mil, mais ou menos toda cromada, bonita. E eu tentei reagir com o cheiro. Eu não acreditei, ele estava com o revólver na mão, eu não acreditei. Falei, não tem bala, ele tirou 2 vezes assim, falhou, fui para cima dele. Conforme eu entrei em luta corporal com os dois, e um deles falou assim, atira nele para ele acreditar, atira nele. E quando eu recebi o primeiro tiro, ele entrou no pescoço, ele atirou ele para o lado assim, pastor, ele entrou aqui, ele deu um furinho aqui e saiu aqui. O outro foi no ombro, e o outro foi na cabeça. A primeira palavra, pastor, e quando eu recebi esse tiro, eu falei, Senhor, onde está a tua promessa? Não deixe como eu. E continuei correndo. E aí ele atrás de mim, atirando. Um vizinho meu me socorreu. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, fui assaltado e atiraram em mim. E me levaram para Santa Casa de Santa Ana, deu até lá do médico lá, doutor Sérgio. E chegando lá, eu entendi o trabalho de Deus, pastores. Por quê? Porque o Senhor permitiu isso na minha vida e tinha alguém me orando de joelho. Porque quando o inimigo ele não aguenta, é ver um crente, um cristão de joelho orando, ele foge mesmo, porque sabe que quem tem joelho no chão tem resposta do céu. Olha a badaia súbia. Quem tem joelho no chão sabe que o Senhor abre o céu, abre o mar para você passar. Resumindo, pastor, quando eu cheguei na Santa Casa, o doutor me colocou na sala lá, de cirurgia, tudo. Ele colocou uma tesoura de 13 centímetros, pastor. Colocava a ponta da tesoura e saia do outro lado assim, para ver se não estava a bala alojada. Só tinha pau. E meu pescoço senti doendo assim, o ombro, a cabeça. Aí eu entendi o trabalho do Senhor, pastor Ciro, pastor Adriano, pastor William, tinha um rapaz que estava do lado, na mesma questão, só que ele agia de outras formas, né? Do jeito dele lá. Ele tinha recebido 14 tiros, estava todo arrebentado. E quando eu comecei a conversar com ele, tudo, ele falou, eu não sei que Deus é seu, qual é o Deus que você serve, que te livrou, né? Eu falei, o mesmo Deus que me livrou, o mesmo Deus que está livrando você. Ele foi para afastar da casa do Senhor, olha onde eu fui me meter, onde fui entrar. Olha, se não fosse eu na minha vida, na tua vida, eu não estaria aqui contando com outro. Aí fiz um apelo para ele. Então, o trabalho do Senhor, a gente não entende. Deus permitiu isso na minha vida, lá daí a sério, para chegar lá dentro daquele hospital, pastor, para aquela alma, aquela vida lá, voltar aos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Eu toquei nesse assunto, pastor jovem Lucas, e vocês estão nos assistindo, para mostrar algo, uma pequena comparação, se eu puder dizer assim. O Efatá aconteceu na vida dele antes de ele conhecer o Cristo. E aconteceu um Efatá na minha vida, que se eu não fosse na época, eu não conhecesse Cristo, talvez, ou com certeza, não ia suportar. Porque eu tive também um filho, que foi alvejado também, e ele veio a falecer. Então, com o Efatá do Senhor, eu tive força para continuar. Num dia, eu estava velando o meu filho. No outro dia, eu estava na igreja fazendo um curso, ensinando para batismo das águas. E no outro dia, batismo nas águas. Então, quer dizer, Deus dá estrutura e sabe de todas as coisas. Eu não estou aqui para fazer nada dramático, mas sim para que vocês entendam que, mesmo em meio a dores, Deus trabalha. Mesmo em meio a dores, Deus sustenta, Deus liberta. E esse é o gancho que eu vou fazer uma pergunta agora para a pastora Adriana. Como foi o Efatá na vida de vocês? Você conheceu Cristo primeiro de seu esposo, ou foi sua esposa que conheceu primeiro? Como foi essa? Eu, na verdade, eu conheço a Cristo desde muito jovem, mas de andar mesmo, caminhar com ele, foi depois da adolescência. Eu comecei realmente, eu peguei quando eu conheci o filho, ele não era tão velho. Eu conheci a palavra, não estava nos caminhos, mas eu tinha sempre minha mãe, através das minhas irmãs também, que eu comecei a caminhar com ela, também na questão da vida, e depois desse período, né, a gente se conheceu, isso já 30 anos atrás, aí ele
conheceu a Jesus através da minha vida, através de uma família também. E aí ele teve um encontro com Deus e ele se tornou, né? Caminhar com Cristo. E aí veio outra situação do né? Mas em algum momento você pensou em desistir de buscar com seu esposo ou desse reencontro com Deus? Não, quando eu voltei realmente para Cristo, né? Eu já tinha meus filhos, e tudo que eu queria era isso, que eles crescessem dentro do Evangelho, né? Eu sempre falo assim, eu tinha 17 anos quando eu cheguei lá, fui aos 18, meu primeiro filho, e eu sempre pedia a Deus que eles não seguissem o mesmo caminho que eu segui e que o pai deles seguia, né? Na época. E eu sempre pedi muito a Deus isso, entendeu? A sabedoria para criar meus filhos. E Deus é maravilhoso, né? Quando aconteceu com o seu, eu teve o problema com droga e tudo mais, eu já tinha meus filhos já, o meu caçula com 7, o meu mais velho com 11, e eu pedi a Deus que me desse, né, condições de continuar, né? Minha mãe sempre orando também para fortalecer, ajudando em oração, e a gente continuou. Eu fui na clínica e a gente continuou. Eu trabalhava, eram meus filhos, ficou 9 meses na clínica, e depois que saíram, né, ainda teve a condição do meu momento que morreu, né, que foi vacinado, depois o pai foi vacinado, veio morrer também, problema do coração e tudo mais. Eu descobri uma gravidez, já com os filhos grandes, a gente achou até que era, né, uma alegria, um bebê e tudo mais, depois o menino morreu. Então, assim, a gente se fortaleceu muito em Deus, né? Eu me fortaleci muito em Deus, porque eu falo, se eu não tivesse Deus na minha vida, eu talvez não suportasse o que eu passei, sabe? Foi uma luta muito grande, mas em nenhum momento deixar de servir a Deus. Isso que eu falo assim, no meu coração, eu não consigo me imaginar sem Deus mais, porque o mundo aí fora, eu não vejo nada de bom, né? E graças a Deus eu tenho meus filhos na presença do Senhor, né? Desde sempre. Meu filho mais velho é líder numa igreja de jovens, Glória a Deus. Com a esposa. O meu caçula caminha com a gente também na igreja, toca na banda, ele do louvor. A esposa dele junto com ele, no cantinho. Então, eu falo que Deus é maravilhoso, né? Ele mudou toda uma história, né? Glória a Deus. O que a gente passou, né? A nossa juventude, graças a Deus, com os meus filhos, eu não tive esse problema. Glória a Deus. Ele cuidou de uma maneira especial, assim, que eu só tenho a agradecer ao Senhor. Que Deus ele transforma, fica na live, a gente realmente problema no vício das drogas, no vício da bebida, ou alguma situação que você acha que é impossível, que não tem jeito, tem jeito. Deus é Deus que cura, é Deus que liberta, né? Com as nossas forças, realmente a gente olha e a gente vê que não dá para fazer nada, mas continua orando, como o presbítero falou, joelho no chão, joelho quebra corrente, joelho traz libertação, né? Joelho no chão e abre portas. Então tenha fé, não para, não desista, porque o dono de tudo e o que liberta, o que cura é Deus, né? É Ele que traz essa paz que excede todo entendimento, né? Porque mesmo minha luta, a paz que nós sentimos em Deus, ela excede o entendimento realmente, né? Porque às vezes nem a gente entende. Sim. As pessoas falam, nossa, está passando por tanta coisa e está sorrindo. Mas quem nos sustenta é Deus, né? Glória a Deus. Ele é maravilhoso na nossa vida. É uma história muito interessante. Só a família sabe realmente, e Deus, lógico, os levantes, a complicação, né? As noites de choro, as noites sem dormir. E meu pastor, meu amigo, conheço de várias datas, né? Como foi esse efatá, esse encontro com Deus, essa história que a gente já contou várias vezes aqui na igreja, mas porém o povo que está assistindo aí, muitos talvez não conhecem, esse efatá, esse Deus vivo, esse Jesus, esse Espírito Santo, que tomou conta de você e cuida de você até hoje. Como foi esse efatá para você? Primeiro eu tive que sentir aperto. Antes da morte do meu irmão, senti que eu estava me perdendo. Até quando eu falo no meu testemunho, eu estava me perdendo, usando droga e eu
cara. Eu falei, não é isso que eu quero. E aí, naquele momento eu comecei a debater. Eu falei, eu não vou com você. Então eu senti medo, até ouvir o abre, né? Abre a tua mente, abre o teu coração. E a palavra fala assim, entra no teu quarto secreto, Deus te vê em secreto, te honra em público. Hoje eu me sinto honrado em público quando as pessoas falam, você saiu do prato? Eu saí. Eu não estou só por hoje, eu fui de bem. A maioria dos dependentes químicos conta isso, né? Só mais um dia, mais um dia. Não, é verdade. Glória a Deus. Eu ouvi esse diabo vindo da minha cara porque eu estava com o meu ouvido fechado, né? Então eu era surdo, eu acreditava que o meu poder era um revólver, era um pino e eram meus amigos. Não existe. O amigo verdadeiro está aqui olhando por nós. E aí ele falou, você não quer me ouvir? Beleza. Vai lá, ó, Satanás, e cutuca ele. Um dia me questionaram, falaram, mas Satanás não tem poder de entrar na tua casa. Eu falei, como não? Se ele estava lá no reino de Deus, na reunião de Deus com os anjos, e ele estava vagando, não estava? O próprio Deus falou para ele, de onde vem Satanás? Então ele foi lá e teve essa ousadia de falar comigo, olha, eu estou chegando e eu vou te levar hoje. E naquele momento meu ouvido abriu, minha visão abriu, e eu comecei a enxergar algo que eu não queria. Aí eu liguei para o meu pai na época, falei, eu preciso mudar hoje, preciso da ajuda do Senhor hoje. E eu sempre comparo o meu pai e o nosso Deus. Ele sabe tudo que cada um precisa. Mas tem coisas que você tem que pedir. Ele sabe, ele te conhece dentro da tua mãe. Então a situação de droga, a pior delas, o crack, tem cura. O nome da cura? Jesus. Mas para que ele cure, tem que abrir os ouvidos, o coração e me entregar. E aí eu fui para essa clínica. Primeira vez que eu vi meu pai chorando, eu falei para ele, ó, eu vou ficar uma semana, mas eu não vivo sem a droga. Ele falou, filho, você não nasceu com ela? Não nasceu com ela. Então eu vou tentar pelo Senhor. Ele falou, então não tenta, vai embora. Eu falei, como não? Se você não tentar por você, pelos seus filhos, não adianta tentar por ninguém. Então tenta por você. Então tá, vou ficar uma semana, daqui uma semana pode buscar, porque eu não vou ficar sem. Só que naquele dia ainda eu fiquei a gente era nervoso, né? Nervoso, estava reto, protestava contra tudo, contra nós mesmos. E era uma guerra sem causa, porque a gente só mostrava o problema, nunca a solução. O rap tem muito isso, né? Tem. Fala mal da polícia, fala mal do governo, mas você não dá solução. Da sociedade. E aí eu comecei a entender que a solução era simples. Bastava eu entrar no meu secreto, com Deus, e Ele ia fazer a obra. E aí naquele domingo, eu entrei na clínica num domingo. À noite teve culto, aí eu entrei lá no fundo e falei, ó, falaram para mim que esse Deus lê pensamento. Então se realmente ele lê pensamento, eu vou sentar no último banco, escondido, e vou ficar falando com ele. Eu quero ver se ele me ouve. Desafiei a Deus. E aí o culto acabou. A última oração, o pastor desceu. Eu lá no fundo falou, levanta. Eu levantei. Você acha que eu não sei quem é você e o que você está fazendo? Você acha que eu não sei o que você falou comigo o culto inteiro? Começou a falar. Foi eu que te trouxe aqui. Então a partir de hoje, não é você que me aceita, eu estou te aceitando e eu vou mudar a tua história. Então esse Deus tem o poder de mudar a história, Glória a Deus. mudar caráter, mudar situações, sentença, porque para o diabo a minha sentença era a morte. Mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Mas desde que eu ouço, a palavra vem pelo ouvir. Se eu não permitir que o Efatá abra meu ouvido e a minha fala, eu não vou conseguir ouvir nem falar desse amor. Porque aqui nesse Efatá ele fala para mim, ó, não fala o que eu fiz.
Quando você recebe uma bênção, você consegue ficar quieto? Então, ele fez propositalmente para ver se as pessoas falariam desse Deus. Foi o que ele fez na minha vida. E a partir daí a minha vida mudou. A droga, a dependência química foi só uma permissão lá atrás para que hoje eu pudesse cuidar das pessoas. Então não foi eu não me afundei na droga. Eu passei por um vale que eu tinha que passar. Entendi o que era aquilo e Deus tirou da minha vida esse vício. Verdade. E hoje eu trato dessas pessoas. Dependente químico, dependente emocional. Às vezes eu preciso desse tratamento, né? Porque a gente pega muita carga, mas a gente aprendeu a trabalhar com essas pessoas. E esse é o nosso propósito com Deus. Ele mudou a minha vida para mudar a vida das pessoas. Verdade. Se ele fizesse tudo isso e eu não fizesse nada, não teria sentido. Então, meu efatá foi aí. Eu abri meu ouvido, meu coração e entendi que ele trabalha da maneira dele, quando ele quer e como ele quer. Glória a Deus. É basicamente isso. E você falando me fez se lembrar, eu até me emocionei a primeira vez que eu vi vocês louvando e adorando, na Bengarém, né, contando a história de vocês, e que ficou muito marcado, que eu me emocionei muito na época, às vezes até me emociono quando eu lembro disso, quando você questionou a Deus, meu filho, meu irmão, meu pai, você poderia trazer uma pequena mensagem sobre esta parte da sua vida, sobre esse testemunho de vida, que eu acho que se Deus fez eu lembrar disso nesse momento, acho que tem pessoas que estão precisando ouvir esse trechinho, desse testemunho, em nome do Senhor Jesus. Quando eu louvo, eu falo assim, pai, eu quero te adorar, né? Ainda que seja na dor. É na dor que Deus trabalha. Se tem algo para fazer na tua vida, na minha vida, na vida de quem está ouvindo, é nesse momento. Se está em sofrimento, é aí que Deus está trabalhando. Muitas vezes a gente não entende. Eu lembro desse dia, até arrepia. A gente estava descendo a rua para um jantar na igreja. De repente eu comecei a ver viaturas descendo, subindo. Aí alguém me ligou e falou, você precisa vir aqui porque eu preciso ir resolver uma coisa. Eu falei, eu já sei qual coisa é essa, porque eu estou em frente ao posto. Daí a gente parou no posto, eu vi o carro do meu irmão aberto, sangue no chão, massa cefálica. Foi o primeiro a ver a cena. E ali eu falei, por que ele? E naquele momento eu já sabia que ele não ia voltar. Deus não falou nada. Naquele momento eu voltei a ficar surdo, porque aí eu queria uma resposta que Deus não. Acho que naquele momento não era a resposta que eu queria ouvir. Então eu me fechei. Eu perguntava, questionava, abria a Bíblia, não entendia nada, fiquei cego também. Fiquei cego, surdo, mudo, não queria mais cantar, não queria mais falar de Deus. 6 meses depois, meu pai me ligou, eu estava viajando. Filho, volta porque eu cansei, eu preciso ir embora. Fui embora para onde? Eu estou cansado, já estou sofrendo muito, eu preciso ir embora. Voltei de viagem, fui conversar com ele, uma semana depois ele morreu. Ele ainda falou, ó, grava, eu tocando, vai ser a última vez que você vai me ver tocando. Eu estava de falar besteira, mas eu sabia que ele também ia. Porque um homem de Deus orou na igreja, eu falei, ora pela saúde do meu pai. Começou a orar e falou, eu vou orar para que Deus conforte a sua família. Porque como homem de Deus eu não posso mentir. Deus vai recolher teu pai. Eu não sabia que ele ia embora. E foi difícil. Eu falo que eu sofri mais do meu irmão do que do meu pai, porque meu pai estava doente. Meu irmão não, eu acabei de conversar com ele e ele não tinha. E aí eu fiquei chamando, depois eu vi como motivo 7:15 e 9:15 morreu. Foi dado a morte dele. Meu pai, 6 meses depois, faleceu.
6 meses depois que meu pai tinha falecido, ela começou a sentir umas dores, foi para o hospital, nasceu um menino, Pedro Emanuel. E 2 dias depois, um erro médico, ele morreu. Aí eu parei, falei, não vou mais. Falei, eu quero uma resposta. Cheguei a pegar dinheiro, entrei no carro, fui lá na biqueira, cheguei lá, o pessoal olhou para mim e falou, para você eu não venho. Para você não, vai lá falar com o teu Deus. Eu falei, não, eu quero droga. Não vou vender. Volta lá, enterra teu filho e fala com o teu Deus. E foi aí que Deus falou, eu estou trabalhando na tua vida para que as pessoas vejam que o meu trabalhar é da maneira que eu escolho. Seu pai, seu filho e seu irmão estão comigo. Então abre a tua boca, conta o teu testemunho. Talvez não sejam todos, mas alguém precisa ouvir. Deus trabalha no sofrimento, na perca, na luta. Nem sempre a gente está feliz mostrando status, né? Hoje em dia tudo é status. Status. Hoje eu estou vamos fazer um status. E aí você chega em casa, você não tem o que comer, você não tem com quem conversar, você está com o seu coração fechado, você está com o seu ouvido fechado, as pessoas até tentam falar de Deus para você e você não ouve. Então para e pensa, o único caminho é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Forte. Quando eu comecei a entender isso lá na clínica, e depois, na clínica eu comecei a entender isso. Depois que eu perdi essas 3 pessoas, aí realmente abriu tudo. Abriu visão, abriu ouvido, abriu tudo na minha mente, no meu coração, na minha vida. Eu comecei a entender. Deus trabalha do jeito dele, não é do meu jeito. Eu posso estar pedindo coisas para Deus, ele só vai dar aquilo que é necessário. Algumas pessoas vão ficar ricas, outras vão receber o maná diário. E eu agradeço, porque eu recebo meu maná diário, eu faço o que eu tenho que fazer todos os dias. E passar por essas perdas fortaleceu. Ainda que a saudade venha a certeza que não vem como. Quando Deus falou, ele falou, seu pai, seu irmão e seu filho estão comigo. Então se eles estão comigo, eu quero estar também, porque um dia a gente vai se encontrar. Um dia a gente vai se rever, as pessoas que foram. Quem julga é Deus. Julgamento no mundo tem vários. Julgavam, seus filhos vão ser nóis. Os filhos vão dar mate, os filhos não vão prestar. Os filhos hoje são exemplos de onde eles passaram. E é isso. Encontrar com Deus não é só ler. Samuel, antes da voz, eles conheceram, mas não tinha contato. Antes de tudo isso eu conheci, mas não andava. Igual eu falei. Antes eu te conhecia, eu ouvi falar. Agora eu ando. E essas 3 perdas fez com que a gente se fortalecesse e fortalecesse a vida de pessoas. Isso é triste, mas se hoje fosse final, é um final feliz. Eu não perdi. A matemática de Cristo é descer para subir, perder para ganhar, né? Deixar para acontecer. Então andar com Cristo é isso. Muitas pessoas não se consideram loucos. Você largou o mundo para servir a Deus. Você largou o rap para servir a Deus. Você largou aquela vida que você vivia. Não, aquilo não era meu. É meu caminho. Glória a Deus. Está preparado por Ele. Não se dá oportunidade para o pastor falar, que o pastor não para. Olha que não está com o microfone, né? Glória a Deus. Vai estar edificando, glória a Deus. O pastor falando assim, fez eu me lembrar também, né? Que nesse período que eu passei, meu filho foi alvejado por 2 tiros. E eu, nessa época do ano do rap, eu estava subindo a rua Vila, que chama Rua Vila. Eu morava na Rua do José. Subi na Rua Vila, já tarde da noite, eu e mais 2 pessoas,
não era da banda de rap, mas sim da escola, apareceu um homem e apontou a arma para a minha direção, mas não atirou em mim. Ele levantou a arma e deu 2 tiros para cima. E falou, você vai se lembrar disso. E quando meu filho, é a primeira vez que eu estou comentando isso, fazer esse momento de perguntas, falei, Deus, aquelas 2 balas que não foram em mim, foi reservada para o meu filho, e Deus daí mostrou para mim que não era da maneira que eu pensava, por causa que eu sempre ouvia falar que o meu filho, ele iria ser a vida dele, foi assim que toda a maioria dos pregadores falava, através da vida do seu filho, muitas almas serão conquistadas. O que eu imaginava, presbítero, jovem, pastores, que eu ia ver meu filho no altar como pastor, como presbítero, como levita, como diácono, e isso me deixou muitas perguntas, mas Deus enviou um profeta até a minha casa e falou que eu não entendi o que Deus tinha falado, que era através da vida dele. Então, através da história dele, dentro do meu carro, quando eu trabalho, tenho a oportunidade de falar alguma coisa, 5 almas aceitaram Jesus e se reconciliaram com Jesus. Então, hoje eu entendo que se fosse eu tivesse partido naquela época, eu não estaria fazendo isso hoje. E como o presbítero falou, Deus não precisa de nós, mas Deus tem um plano para cada um de nós. Então, é por isso que não sei, sempre quando eu ouço vocês louvando, principalmente esse louvor, eu acabo me trazendo um refrigério, que através das palavras que o pastor, a primeira vez que eu falo isso para vocês, né, da palavra que vocês falam, na hora desse louvor, acaba me edificando de uma maneira que vocês nem imaginam. Então, mesmo sem saber, eu agradeço, Paulo. Muito obrigado, pastor, pastora, a banda, que é um testemunho para mostrar para vocês. Não para, continua. Eu lembro que eu estou devendo algo para o pastor, né, que ele já falou para mim. Vamos escreve uma letra. Meu amigo, eu escrevia tanta letra de ré, tanto, mas vai escrever, vai escrever. Então você falou, aqui é plágio. Não. Virou plágio. Então, quer dizer, ainda mais nós que já escrevemos letra, a gente toma muito cuidado, né, para não plagiar. Como rapper, a história do seu filho é a história. Não é a história de Cristo. Nossa Bíblia tem vários exemplos de vida que mudaram vidas. A do nosso Cristo mudou todo mundo. Uma nação. Um mundo, né? Ele deu a vida dele. A vida do seu filho vai transformar vidas. Não fica sua. Assim como a do meu irmão mudou muita coisa dentro de mim. Meu pai depois. Eu ouvi a frase do meu pai falando assim, filho, estou só esperando você porque eu preciso ir embora. Aí hora que eu cheguei, ele me deu um cacho de uva que ele tinha plantado. Conversando, como a gente nunca tinha conversado, sabe? E depois ele falou, grava tocando, vai ser a última vez que você vai. Eu falo, é uma besteira. E foi uma tarde muito agradável. Depois ele foi embora. Então, muitas coisas mudaram a partir daí. A minha intimidade com Deus aumentou. A minha ira aumentou. Eu pirei e não pequei. Minha ira aumentou, mas devido à ira aumentar, minha intimidade com Deus aumentou. Tem hora que eu não. Sou pastor, não sou santo. Eu me enraiveço. Sou uma pessoa muito estressada depois de tudo que aconteceu. Mas isso faz com que eu me mantenha mais firme na presença.
O meu controle é Cristo. Eu estava preparando, isso que eu preparei, que eu vou falar agora, essa frase, está preparado para amanhã. Mas tem a ver com o que você acabou de falar. Está até escrito aqui, ó. Eu coloquei sexta-feira, dia 27, né? Estava escrevendo. Quem guarda rancor, raiva, se torna escravo. Mas quem guarda o amor e o perdão, se torna governador. Pensando na passagem de José do Egito. Ele tinha tudo para guardar rancor e raiva e morrer como escravo. Mas ele preferiu guardar o amor e o perdão e se tornou governador. Então eu acredito que o Efatá faz isso nas nossas vidas. Fala um pouquinho aí, querido, senão vai ficar só aqui. Não, eu estava aqui meditando aqui, os pastores falando, me fez lembrar, sabe o quê? Jó 42:10. O Senhor virou cativeiro de Jó, honorava pelos seus amigos. Então dá para se espelhar desses personagens da Bíblia acerca de Jó. Como podemos entender Jó, um homem íntegro, reto diante do seu Senhor? Ele perde tudo. Perde seus bens, perde seus filhos, perde seus amigos, chega na estaca zero. Mas uma coisa que Jó não perde é a sua integridade, a sua identidade com Cristo. Ele não perde a essência. Você pode ver que às vezes até mesmo os de prova da nossa casa não acreditam não ter realmente aquilo que o Senhor tem na nossa vida, porque para cada um nós somos pedra preciosa para o Senhor. E você vê que a mulher de Jó falou: ei Jó, você está vendo? Você perdeu tudo, ainda você está ainda firme e forte com esse. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Ei, mas Jó não, a Bíblia não relata, mas eu vejo que Jó, com tudo isso que ele perde, a perda de todos os bens, os amigos, os filhos, perdeu tudo, mas ainda Jó permaneceu fiel. Eu entendo isso, a comparente aqui, independente das perdas, independente dos ventos, levante, mas nós temos que permanecer até o fim, para nós alcançarmos a mansão celestial, a nossa casa lá em cima, para nós alcançarmos a nossa mansão, não é de qualquer maneira que queremos subir. Nós temos que tacar as nossas vestes líquida, branca, alvo como a neve, para nós alcançarmos. Não vamos subir de qualquer maneira, não vai ser de qualquer jeito, porque não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus virá buscar para a igreja. Mas nós temos que ter a consciência de quê? De nós se prepararmos muitas vezes, pastores. Interessante que as pessoas só se preparam no dia da Santa Ceia. Mas temos que se preparar a todo momento, a todo segundo. Sabe por quê? Pode ser a nossa última live. Pode que o Senhor venha buscar nós individualmente. Será que estamos preparados para encontrar com Jesus? Será que estamos preparados para encontrar com o noivo? Pode ser no último momento agora aqui, acabou a live, lá fora o Senhor me recolher. Mas como que está? Como eu estou diante do nosso Senhor? Ei, Jó, ele permaneceu. Você vê que até os anos de vida o Senhor acrescentou na vida dele. Então nós temos que se esperar. Esses homens e mulheres de Deus aqui da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, eu tenho certeza que nós seremos fiel a Ele, porque a melhor escolha da nossa vida, pastor, sabe o que é? Quando nós descansamos no Senhor, quando a gente vamos deitar e coloca a cabeça no travesseiro, descansamos no Senhor, sabe o que nós estamos dizendo para Ele? Estou confiando em Ti. A confiança é tudo no Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que Ele vai fazer muito mais em nossas vidas. Glória a Deus, mais. João, você quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Pode falar aí, fique à vontade. Só completando o que os pastores falaram, nisso você vê onde funciona o poder da oração. A gente pode estar errado, mas tem sempre alguém clamando por a gente, tendo fé que vai mudar nosso cativeiro, vai nos abençoar, e prossegue, mesmo que você está sozinho, prossegue, que Deus está com a gente todo o tempo. Estudar mais a Bíblia desse jeito. Olha o futuro aí, glória a Deus. Futuro aí da nossa geração. Como foi falado, né? Que ordenou-lhes que ninguém o dissera, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. O testemunho é isso, né? Presbítero, jovem, pastores. É alegria. Você fica tão alegre que você acaba divulgando, mesmo falando, e não é para você divulgar. E me faz lembrar também de Eliseu, quando ele estava passando calado, falando
falou, ali vai um grande homem de Deus. Então quer dizer, às vezes até calado você testemunha. Eu vou falar uma igreja. A gente não precisa pregar o evangelho. Seu irmão. Se eu viver o evangelho genuíno, eu não preciso ficar tentando provar que Deus é Deus. Cristo mudou na vida. Não, eu sou um testemunho. E aí as pessoas vão olhar e falar, tem algo diferente, não, mas o que é? Eu acho que nos dias de hoje, a gente está precisando de testemunho. O que edifica, né? Exato. A gente vê muitas coisas contra, né? Muitos pastores, muitas coisas acontecendo dentro do ministério. Então, assim, as pessoas que estão fora, elas olham isso, né? Elas apontam isso, exato. Ah, você viu o pastor fulano de cá, você viu não sei quem? Eu acho assim, o testemunho, ele fica muito mais do que palavras, né? A nossa postura, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar, né? As nossas atitudes, elas vão mostrar realmente, né? O Deus que nos serve. Não adianta nada eu falar aqui um monte de coisa e lá fora eu fazer coisas, né? Totalmente diferentes, exatamente. Não andar conforme a palavra do Senhor. Não adianta. Se você não praticar a palavra, como foi escrito no autor perfeito, olha, se você não praticar a palavra, você vai ficar para trás, né? Você vai ficar aí e se enganando, né? A gente está vivendo a época que a Bíblia fala. Teve uma época que as pessoas não queriam mais ouvir palavra. Assim, animadores de plateia. Tá aí. Eu vejo várias denominações de igreja que não pregam a palavra. Tem cult, só não tem pastor. Estão cheias, né? Estão cheias de filosofia. Porque a forma que estão levando é um show, né? É isso que chama a atenção. Qualquer palavra de bom ânimo, mas não Tem como João Batista falou que tem que ser, né? Eu estava analisando aqui, pastor. Foi agora passado de Naamã, né? Capítulo 5, que Naamã, mesmo ele servindo Deus da Síria, Deus de Moma, Deus achou graça nele. Deus queria tratar com ele. Ele estufava o peito, trazia sempre a bandeira da vitória, eu ganho as guerras. Era um homem que sempre comandava, né, um exército, mas a Bíblia vai dizer que a lepra também comandava o socorro. Então você vê que ele escolhe uma menina para servir como escrava. Mas quem escolheu a Deus foi o próprio Senhor. Por quê? Ela não estava em Israel, ela estava na casa de Naamã. Ela tinha uma mensagem em sua boca, em seus lábios, ela tinha uma mensagem direto do céu. Então, muitas das vezes, aonde nós pisarmos, como o pastor disse, né? Não precisa dizer, eu sou presbítero, eu sou pastor, não. É só de nós fazer a nossa parte. Onde nós formos tem que ser boca de Deus, onde nós formos tem que falar da palavra do Senhor, porque muitas pessoas estão morrendo, pastor. E nós estamos falando o quê? Esperando acontecer? Não, está esperando um abraço meu, um abraço seu, dizendo assim, Jesus te amo, o mesmo Deus que me tirou, fez que deu um banho da graça, tirou lá uma sala do pecado, é o mesmo Deus para fazer a sua vida. Então nós estamos muitas das vezes parados, esperando acontecer. Antes de acontecer, nós estamos esperando. E aquela moça trouxe uma mensagem para Naamã, interessante. Falando de Naamã, tem muitas pessoas que vivem no Naamã. Está com uma armadura, está bonito, uma armadura está todo. Não é armadura celestial, é uma armadura falsa. Eu sou um general. Mas e quando chega em casa? Tá? A lepra antigamente era sinal de pecado, cheio de pecado. Não que a gente não tenha. Mas ter pecado é diferente de reconhecer o pecado e não pecar mais. Então, eu como cristão, se eu pequei, não peco mais. Se eu fiz, não faço mais. Todos os dias eu peco. Eu conheço e não faço mais. Eu vejo pessoas que acumulam pecado. Um pecadinho de estimação. Só uma olhadinha, só uma traidinha, só uma mensagem. E aí no final está escrito lá, quem te deixou fazer isso? Já. Então, a gente tem que prestar atenção no evangelho que a gente ouve. Lá na igreja eu costumo falar, pessoal, tudo que eu pregar aqui, chega em casa e tira a prova. Prova é a Bíblia. Se não tiver a Bíblia, vai no Google. Mas lê tudo que eu falei. Porque você não tem que acreditar em mim, tem que acreditar na palavra. Olha lá. Faz eu lembrar também, eu estava trabalhando, então uma pessoa de outra denominação, outra
sempre deixo no console do carro, e estava pendurado minha gravata, minha camisa e o terno no banco do passageiro do meu lado. E veio afrontando. E eu ali quieto. Daí na hora que ele foi descer do carro, ele falou, você não vai falar nada não? Eu falei, não precisa, meu Deus, não precisa que eu seja advogado dele. O Espírito Santo, se for da vontade dele, vai mostrar para você quem é meu Deus, se você está certo ou se você está errado. Ele olhou assim, se assustou e falou, você fez a diferença. E saiu do carro. Então nós temos que saber, até no momento, se posicionar. Que vontade dá de querer falar um algo a mais? Dá. Mas Deus segura, Deus mostra e Deus é maravilhoso. Quando eu fazia Uber, uma vez entrou um rapaz no carro, um senhor, discutindo com a filha dele no telefone. Aí ele parou, começou a conversar comigo. Falei, você acredita em Deus? Ele falou, acredito. Posso te mostrar uma música? Pode. Eu vi que aqui a distância é longa, então não dá tempo de você ouvir a inteira. Eu não vou falar nada. Você vai ouvir a música e no final você me fala. Vamos ver aí o navegador. Tocou. Um pouco antes dele descer, acabou a música. Eu corri para trás e estava ligando para a filha dele, pedindo perdão. E aí, Não precisa falar nada, né? louvor, o testemunho, na gravação tem o testemunho. Eu falei, eu precisava ter pego esse Uber. Ele dá valor no que você tem hoje. Porque talvez amanhã você não tenha. Não dá tempo de recuperar. Os dias passam muito rápido, né? Cada vez mais. Não é sexta amanhã, não. Já é fevereiro, já acabou fevereiro, na verdade. Parece que foi ontem que o pessoal estava se preparando para Natal, se preparando para o Ano Novo. Boa. Ele me deixou triste agora. Eu não posso 50, eu não posso 51. Eu sou o tiozinho da mesa. Tá novo ainda. Eu não vou chance de beber, né? Então tá novo. Mas eu tenho 51, minha mãe também chama do mesmo jeito, então. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Quantos, né, da amizade da gente assim, que nós Não está mais aqui, é verdade. não teve essa oportunidade que a gente está tendo, né? Através nós estamos aqui, quantas pessoas oraram pela gente, no júri, cara, e nós estamos de pé. Ela com certeza, nós estamos orando, né? E vamos prosseguindo. Né, pastor, e essas pessoas que estão nos assistindo, né? Dá tempo, ainda está quase chegando no final, pastor. Vai dar tempo de dar um? Ah, mesmo? Esse dedinho bonitinho que você tem, coloca aí na tela, dá uns likes, compartilha, porque essa live está sensacional. Glória. E eu creio que Deus vai falar muito com muitas famílias. Esse dedinho bonitinho seu, clica na tela, compartilha, comenta e Deus abençoe você grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Verdade. Estamos felizes aqui nessa noite, né, pastor? Está maravilhoso. Nossos convidados, o pastor aqui, a pastora. Nós estamos aqui, é uma honra ter eles conosco, né, pastor? Uma bênção. Eu creio que vai ter mais oportunidades, né? Mas tudo é para honra e para o Senhor Jesus, né, pastor? Dessa forma, nós já estamos chegando a hora boa, né? Nós já estamos chegando no final dessa live. Se deixar, vira vigília. Se deixar, não olhe para o relógio ali, vira vigília e a gente continua aqui. Mas você que teve a paciência de nos assistir até esse momento de agora, eu creio que Deus falou muito no seu coração da mesma maneira que falou nos nossos corações aqui. Antes de nós encerrarmos, eu vou deixar aqui o endereço da nossa igreja. Você que não tem ministério ou queira fazer uma visita, nós estamos aqui na Rua Colômbia, do 707, Parque das Nações, Santo André. Como o presbítero Kleber falou, é fácil chegar até aqui. Você que está na região do ABC, pegando o trólebus, sentido Zona Leste de São Mateus, você desce na Parada de Moura. Se você estiver na Zona Leste, chegando no terminal São Mateus,
você pega o trólebus sentido ABC e desce na parada de Moura. Nós estamos subindo a rua, logo quase de esquina, do lado da casa de bateria que tem na Martim Francisco. Você é o nosso convidado especial. Daqui a instante também o pastor vai deixar aqui o endereço da igreja que eles estão, que vocês estando indo lá também será uma alegria enorme. Vocês estão indo lá, que vão ser bem recebidos em nome do Senhor Jesus. Mas, presbítero Cláudio, estamos chegando no final. Eu não sei você, mas se Jesus não voltar antes para buscar a sua igreja, estarei aqui na próxima quinta-feira. Mas se ele voltar antes, eu não vou estar aqui não. Deixa eu... Amém. Eu quero também estar aqui não. Quero subir. Glória a Deus. Brincadeiras à parte, se Jesus não voltar antes para buscar a sua igreja, estaremos aqui na próxima quinta-feira para adorar e louvar o Senhor, com convidados especiais aqui junto conosco nessa mesa, para conversar um pouquinho mais sobre o nosso Deus. E eu já quero renovar um futuro convite para, nas próximas semanas, sentindo no coração, pode estar aqui conosco para somar, para fazer essa live maravilhosa. Então, muito obrigado, meu pastor, obrigado, pastora, obrigado. Presbítero Cleber, eu deixo contigo agora. Amém. Dá um espaço para o pessoal aí falar o endereço da igreja, oração. E então você vai ficar aí, que Jesus voltar. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Receba o meu abraço e até a próxima quinta-feira, se Jesus não voltar antes para buscar a sua igreja. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos, que Deus possa abençoar, que tenha essa paciência de ficar conosco, né? Muito obrigado, pastor Silvio, pastor Adriano, por ter esse momento conosco, né? Foi uma honra ter vocês aqui. Passa o endereço da igreja, pastor, novamente aí, no dia de culto, no nome do Senhor Jesus. Ó, quem tem vontade de ajudar e não sabe aonde, nossa igreja é uma ONG. ONG Nova Vida, Ministério Black ainda, porque a gente é do Black. Não vamos mudar, continuar nessa pegada em Black. Então, se você tem vontade de ajudar, fazer algo por uma criança, por um morador de rua, por um dependente químico, e não sabe aonde encontrar um lugar para fazer isso, Rua Coronel Alfredo Flacker, 92, centro de Santo André. Pode estar nos procurando lá na sexta-noite, às 8 horas da noite, sábado de manhã, das 10 às 15, domingo das 18 às 20, Glória a Deus. terça e quarta, terça às 20 horas, quarta do meio-dia às 5 da tarde. Então você tem esse endereço, esse local, você pode levar uma roupa, um alimento, Glória a Deus. uma doação que venha do coração. Aquela que não vai fazer falta para você. Aquela que você sempre sonhou em ajudar uma criança, alguém. Você pode estar indo conhecer também no sábado, que a gente tem as crianças lá. Então fica o convite no sábado, na sexta, no domingo. Se você não souber, não lembrar, procura o pastor William, que ele sabe o meu WhatsApp, você vai me chamar. E antes de encerrar, como eu canto, eu tenho que deixar uma mensagem para você, um pequeno pedaço do louvor. Eu estava aqui e eu lembrei que Deus conhece cada um de uma maneira. Ele conhece todos, como uma digital. E tem um louvor que fala assim, ó: se algum dia você ver um pingo de chuva a rolar, na janela escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus te ama assim como é você. Então Ele te ama do seu jeito, do jeito que você é. A palavra fala: vinde a mim como estais. Só que tem um detalhe: não permaneça no pecado nunca. Amém? Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado. Muito obrigado a você por ter
atender nossa agenda, tá bom? Que Deus possa continuar abençoar vocês, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até a próxima quinta-feira, às 19 horas. Deus abençoe.